Agora, tem quem esteja se animando com uma das possíveis ou supostas consequências dessa ida do Bolsonaro para casa, que seria o seguinte, isso já começa a circular, meu Deus do céu, que seria o seguinte, a pergunta que agora começa a se impor, domiciliar de Bolsonaro poderia tirar Flávio Bolsonaro da disputa presidencial? Porque aí começa. Eu acho que é meio por falta de assunto ou não, não sei da imprensa, mas sempre tem alguém que, em off, ou seja, com a sua identidade preservada, no anonimato, diz: olha, vocês não estão prestando atenção, mas isso vai ser bom. Isso pode ser bom, a saída do Bolsonaro para casa, porque a Michele continua com chances de se candidatar não mais ao Senado pelo Distrito Federal, e caso ela se candidate, como tudo indica que vai se candidatar, ela leva fácil essa cadeira de senador, ela se elege com uma facilidade enorme, mas a Michele ainda tem esperança de poder ser candidata a vice na chapa de Tarcísio de Freitas. Você diz, como? Tarcísio de Freitas? Governador de São Paulo? Mas ele não já desistiu dessa história depois que o Flávio Bolsonaro virou o candidato do papai dele à presidência da República? Sim, ele disse que não iria confrontar o Flávio, muito menos o Bolsonaro, mas agora pode ser. Eu adoro esse negócio de pode ser, porque pode ser qualquer coisa. Pode ser, devia ser proibido em título de artigos, em título de notícia, porque pode ser, quer dizer, pode também não ser, né? Mas muito bem, pode ser que o Bolsonaro agora, já não premido pelas circunstâncias de um isolamento maior lá na Papudinha, pode ser que Bolsonaro reflita, e reflita, e reflita, e conclua que, olha, é melhor apoiar Tarcísio de Freitas para a presidência com a Michele de vice do que o Eduardo Bolsonaro, filhinho dele. Pode ser qualquer coisa, pelo amor de Deus. Mas é Do que o isso Flávio Bolsonaro, não que o Eduardo. do, Mas do que o. Eduardo, nada, do que o Flávio. Imagina, o Flávio, aí vai-se lá atrás e diz, não, vocês não lembram que quando o Flávio foi lançado por uma carta manuscrita do pai, ele disse no dia seguinte que tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, e eu tenho um preço para isso, que eu vou negociar. Mas o Flávio estava se referindo, e as pessoas esquecem, e mesmo na época não foi tão destacado assim, ele estava se referindo à anistia para o pai e para os golpistas do 8 de janeiro de 2023. Ele sabia que não ia ter anistia, ele sabia que não ia ter uma anistia para o pai, mas ele estava querendo se mostrar assim uma pessoa abnegada, uma pessoa que não pensa nele, Flávio, acima de tudo, pensa na justiça que não foi feita, e que para a justiça fosse feita, o pai dele deveria estar solto. E os demais golpistas, que ao ver dele não foram golpistas, deveriam estar soltos. Então ele estava se referindo a isso. Olha, eu sou candidato, acabei de ser lançado por papai, mas tem um preço que eu negocio aí. Tem um negócio que eu topo. Eu deixo de ser candidato, mas em troca de anistia. Sabendo ele que não haveria anistia coisa nenhuma, como não houve. Entendeu? Mas aí isso já alimenta agora essa nova suposição. Quem sabe, mais tranquilo dentro de casa, depois de muito refletir, o Bolsonaro tira o filho dele do páreo e põe Tarcísio, diz, Tarcísio, você é o meu candidato a presidente.
e põe a Michele lá de vice. Sabe quantos tostões eu aposto numa hipótese dessa? Zero tostão. Espero não estar errado e perder a aposta. Zero tostão. Se o Bolsonaro quisesse dar um destaque maior à figura da Michelle, ele já tinha dado isso lá atrás. Se Bolsonaro admitisse transferir a sua fortuna de votos para uma pessoa que não é sangue do sangue dele, ele poderia tê-lo feito mais atrás, não em consequência de uma prisão domiciliar temporária, e não no momento em que o Flávio Bolsonaro já tem sua candidatura consolidada, que vai para cima de Lula e que poderá levar uma eleição no primeiro, ir para o segundo turno e numa eleição muito apertada. Se Flávio perder essa eleição, não tem problema, ele tem idade suficiente e vai ganhar uma projeção nacional extraordinária com essa candidatura dele a presidente. Em 2030, ele poderá ser de novo candidato a Mas só presidente. para eu entender uma coisa, essas notícias que estão vindo com essa narrativa da possível retirada da candidatura do Flávio com a ida do Bolsonaro para casa, eles vão naquela de que teria sido negociada a domiciliar, também com a ajuda desse Não, centrão que é o Tarcísio, e seria uma maneira, enfim, dessa negociação ser consumada. O Bolsonaro tiraria Flávio, mas conseguiria domiciliar com o apoio deles. Por que que ele tiraria o Flávio? Seria isso que eu lembro que tinha esse papo, né? Antes do Tarcísio anunciar que não seria mais candidato a presidente, o que se dizia aqui em Brasília é que para ele conseguir a bênção do Jair, ele teria que participar enfim, que ele teria que ter alguma importância na negociação para o Bolsonaro ir para domiciliar. Esse era o papo aqui. Aí depois ele falou, não sou mais candidato. Aí agora o Bolsonaro está indo para domiciliar. É por isso que estão ressuscitando essa história do Tarcísio candidato, será? eu não sei se estão ressuscitando essa história por conta disso que você está dizendo, ou por falta de um assunto, digamos assim, mais impactante nesse momento. Entendeu? Mas como no papel cabe tudo e na internet então não se fala, aí é que cabe tudo mesmo, porque não tem limites, essa história está voltando. Eu não ouvi essa história falando de Centrão, mas enfim, mas se essa história acontecesse, aí você atribui a quem você quiser, bota o Centrão, tira o Centrão do meio da história. É, eu apenas não acredito nisso. Acho que a maioria dos comentaristas ou observadores também não acredita nisso, entendeu? Pode ser mais uma falta de assunto. Por falta de assunto, aí aparece um que, opa, pode chamar aí atenção, não sei. Estou comentando porque, de todo jeito, é um assunto que está voltando aos poucos. Pode não pegar mais tração a partir de amanhã, mas pode pegar a tração. Mas para isso precisava. Aí o Flávio, aí já imaginou, quer dizer, o Flávio viraria, quer dizer, é apenas um peão. Ele já é um peão do pai dele, como os filhos do pai são peões, que o Bolsonaro bota para um lado para o outro, faz o que quer com os meninos. Agora, a esse ponto, com o Flávio já tendo uma candidatura consolidada, podendo crescer ainda mais, no limite, até se eleger presidente da República. Aí vai tirar o Flávio, vai botar o Tarcísio. Eu não vejo o menor sentido nisto, mas isso está voltando a se pôr, entendeu? Eu estava no Congresso hoje, né? Eu Eu passei no lá há lugar. pouco, e Ah, aí eu foi tentei ouvir o aí. pessoal ali hoje não tem quase ninguém, tá todo mundo na domiciliar, porque o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele permitiu que se possa votar via remoto até depois da Semana Santa. Então, até o final da Semana Santa, Brasília esvaziadíssima. Os deputados votando de casa. E, mesmo assim, claro, fui até lá e consegui conversar com pouquíssimos deputados, mas conversei com alguns. Um deles, o Rubens
Paiva, né? Que é do O PT. Rubens Paiva já morreu, Guga. Não, o Rubens Paiva morreu, mas tem um outro Rubens lá, deputado do PT,